Por favor, aceitem a gravação. Depois de um longo debate sobre, né, os nossos agendamentos de feriado, o que que a gente faz, o que que a gente não faz, a gente lê, a gente não lê, vamos ler e, ao que tudo indica, é muito possível que hoje nós terminemos o nosso livro Moisés e o Monoteísmo. Vou começar aqui para a querida Francisca aproveitar ao máximo a leitura. Então vamos lá. A referência ao incesto entre deuses, reis e heróis também ajuda a lidar com outra tentativa de explicar biologicamente o horror ao incesto, que o relaciona a um obscuro saber sobre os danos da união consanguínea. Mas não é certo que exista o perigo desses danos, e menos ainda que os primitivos o tenham conhecido e a ele reagido. A incerteza em determinar os graus de parentesco permitidos e proibidos tampouco depõe em favor da hipótese de um sentimento natural como o primeiro fundamento para o horror ao incesto. Nossa construção da pré-história implica outra explicação. O mandamento da exogamia, cuja expressão negativa é o horror ao incesto, era conforme a vontade do pai e dava prosseguimento a essa vontade após a eliminação dele. É o totem tabu. Daí a força de sua ênfase afetiva e a impossibilidade de uma fundamentação racional, ou seja, sua sacralidade. Esperamos de modo confiante que a investigação de outros casos de proibição sagrada leve ao mesmo resultado do horror ao enresto. Nossa Senhora, horror ao incesto, que o sagrado originalmente não seja senão a vontade perpetuada do Pai Primevo. Isso também contribuiria para esclarecer a ambivalência até agora incompreensível das palavras que exprimem o conceito de sacralidade. É a ambivalência que domina a relação com o Pai. Sacer significa não apenas sagrado, consagrado, mas também algo que só podemos traduzir por infame, execrável, auris sacra fames. Tem um livro do filósofo Giorgio Agamben, né? Homo Sacer. Vale bem a pena. Hashtag fica a dica. No entanto, a vontade do pai era não apenas algo em que não se podia tocar e se tinha de honrar bastante, mas também algo diante do qual se tremia, pois requeria uma dolorosa renúncia instintual. Sobre essa questão da sacralidade, do incesto, do pai, blá, 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 eu não consigo não pensar num livro do nosso literato brasileiro, que, na minha opinião, um dos maiores gênios da literatura internacional, chamado Raduan Nassar. Quem nunca leu, leia um livro chamado Lavoura Arcaica. Não digo mais nada. Quem quiser, veja o filme também, porque o filme está maravilhoso, está de chorar 5,5 litros. Mas o livro do Raduan Nassar, acho que nada melhor foi escrito sobre a Terra. Assim, impressiona. Quando lemos, Quando lemos que Moisés santificou seu povo ao introduzir o costume da circuncisão, passamos a compreender o sentido profundo dessa afirmação. A circuncisão é o substituto simbólico da castração, que o pai primevo infligira aos filhos outrora, na plenitude do seu poder, e quem aceitava esse símbolo indicava a disposição de se submeter à vontade do pai, ainda que esse lhe impusesse o mais doloroso sacrifício. Retornando à ética, podemos dizer em conclusão que uma parte dos seus preceitos se justifica racionalmente pela necessidade de delimitar os direitos da comunidade ante o indivíduo, os direitos do indivíduo ante a sociedade e os dos indivíduos reciprocamente. Mas aquilo que na ética nos parece grandioso, misterioso, evidente de maneira mística, teve tais características ao vínculo com a religião, com a origem que tem na vontade do Pai. Olha da onde o Lacan deve ter tirado. Eu não vou falar que tirou, porque eu não sei coisa nenhuma de Lacan. Eu sou um curioso de Lacan. Mas parece que o Lacan deve ter gostado daqui para falar o negócio do nome do pai, né? A ideia de o nome do pai, né? Em Lacan, né, a gente sabe que o Lacan mesmo fala que, né, retoma, né, o retorno ao Freud, né? Me parece que está muito aqui. Depois a gente pergunta para nossa amiga Yassi, que é a nossa grande especialista em Lacan, né? Mas é isso aí. E o conteúdo de verdade da religião. Como nos parecem invejáveis a nós, homens de pouca fé, no Brasil é chamado homem de pouca fé,
né? Sujeito que faz café, né? Homens de pouca fé, os pesquisadores que estão convencidos da existência de um ser supremo. Para esse grande espírito, o mundo não apresenta problemas, pois ele mesmo criou seus mecanismos. Como são abrangentes, exaustivas e definitivas as teorias dos crentes, comparadas às laboriosas, pobres e fragmentárias tentativas de explicação que são o máximo que conseguimos realizar. O Espírito Divino, ele próprio, o ideal da perfeição ética, implantou nos seres humanos o conhecimento desse ideal e, ao mesmo tempo, o impulso de igualar sua natureza ao ideal. Eles sentem de imediato o que é mais elevado e mais nobre, e o que é mais baixo e mais vulgar. Sua vida emocional se regula por sua distância do ideal a cada momento. Tem enorme satisfação quando dele se aproximam, no periélio, por assim dizer. E quando dele são afastados, no afélio, tem a punição de um sério desprazer. Tudo se acha estabelecido de modo tão simples e tão inabalável. Só podemos lamentar que certas experiências de vida e observações do mundo nos tornem impossível aceitar a premissa de tal ser supremo. Como se o mundo não tivesse enigmas suficientes, nos é dada a nova tarefa de compreender como essas pessoas puderam adquirir a crença no ser divino e de onde essa crença extrai seu enorme poder, que sobrepuja razão e ciência. Retornemos ao problema mais modesto que nos ocupou até aqui. Agora, um libelo do ateísmo, né, que é antes do Freud, né? Retornemos ao problema mais modesto que nos ocupou até aqui. Queríamos esclarecer de onde vem o caráter peculiar do povo judeu, que provavelmente tornou possível que ele se conservasse até os dias de hoje. Descobrimos que o homem Moisés forjou esse caráter ao adotar os judeus de uma religião que elevou de tal maneira o seu amor próprio que eles se acreditaram superiores aos outros povos. Eles se conservaram mantendo-se apartados dos outros. As miscigenações não chegaram a atrapalhar isso, pois o que os mantinha juntos era um fator ideal, a posse comum de certos bens intelectuais e afetivos. A religião de Moisés produziu esse efeito porque, um, fez o povo participar da grandiosidade de uma nova concepção de Deus. Dois, afirmava que esse povo fora escolhido por esse grande Deus e teria provas de seu favor especial. Três, impunha ao povo um avanço na espiritualidade, algo que, já importante em si mesmo, também abria o caminho para a elevada estima do trabalho intelectual e para as renúncias instintuais. Né? Brilhante, a gente viu no encontro passado, né, como essa organização judaica distancia, né, a ideia do instinto, né, criando uma religião intelectual, né, o judaísmo como uma grande religião intelectual, né? E é interessante aqui também, né, Fábio, Fala que bem. o fato dele estar dividindo o Moisés teológico do Moisés histórico, né? É, Dizendo que no o teológico tem uma série de avanços, como a normatização, como a questão de explicação da espiritualidade, né? Essa coisa enigmática do sopro, né? Humano que deu a vida, né? E por histórico que tem pouquíssimas evidências, né, da existência dele. Então, ele está colocando muita necessidade desse Moisés que normativo, espiritual, né? é. Eu realmente, E assim, aquele cabelo que tem Oi, aqui, eu Francisca? já pelejei para tirar e não consigo. Será que é com a gente? Não é. É, sabe, é uma das coisas que eu mais, bom, enfim, é a coisa que talvez eu mais gosto no Freud é esse estilo dele de reflexão, esse estilo literário, essa escrita que ele tem, que assim, o Freud, ele escreve de um modo que até quando ele está errado, ele está certo. Não é essa a impressão que a gente tem? Né? Que ele até quando ele tá errado, ele tá certo, porque ele se cerca daquilo que ele pode dizer e aquilo que ele vai simplesmente projetar, que vai fazer uma elucubração, que ele vai fazer uma. Ele faz com muita liberdade e ele demarca, olha, até aqui é isso, daqui tem essa hipótese, essa hipótese. Então, ele trabalha, ele sabe trabalhar com lacuna, com espaço vago, com a hipótese. Então, no que você vai pegar no pé dele e falar, ai, seu safado, isso daqui não tá certo. Aí é como se ele estivesse respondendo, eu não disse que tá certo, eu disse que a gente tem essa hipótese e a gente vai trabalhar com ela, e tá tudo bem, né?
é um despojamento que é quase cínico, né? É como se ele tivesse. Você vai lendo o Freud e fala: esse danado tá rindo de mim. Esse moço que já morreu, escreveu esse negócio e tá rindo da minha cara, porque ele não te deixa espaço, né, para para discordar dele, para falar, mas não é isso. Ele vai falar, mas eu não falei que era mesmo, né? Ele sabe deixar em aberto. Ele sabe manter uma dúvida suficiente, né, que daí que dá para a gente falar por tabela que com certeza Freud era um grande analista, né? Se uma das qualidades de um analista é deixar as coisas em aberto, para que o paciente possa percorrer seus caminhos e ele possa nomear as coisas, o Freud faz isso com a própria escrita, né? Ao trabalhar com algo extremamente material, que é histórico, mas quando precisa dos saltos lacunares, faz isso com consciência, né? É um estilo muito maduro, né? E que às vezes parece cambaleante, né? Não parece que o Freud, ele é quase, em alguns momentos parece uma escrita bêbada, né? Porque ele manca, ele claudica, né? Nesse sentido, ela é edípica, porque Édipo era manco, né? A escrita dele é manca. Mas esse manquear, essa coxidão do Freud na escrita, é que me parece que dá esse efeito humanizante, né? De que até quando é ruim é bom, né? Eu acho que é isso, né? E difícil escapar. Eu, você não sente um pouco de raiva? Eu sinto, falo, nossa, mas que danado, né? Que danado, e sacanagem isso daqui. Mas esses pontos que ele toca são difíceis de se contrapor, né? Ainda que ele tenha outros estudos arqueológicos sobre tá, mas ele no final acerta, né? Acho que está sempre certo. Com isso, né? Essa é a nossa conclusão, e embora não desejemos recuar em nada, não podemos ocultar que ela é um tanto insatisfatória. Ah lá, aí ele abre. É danado, vou pegar ele, não vou. Ele, ele, aquela frase como é que chama? Do Bruce Lee, seja como água, né? Que é do Musashi, se não me engano, né? Ele é como água, né? Ele escapa. Então, as causas não combinam, digamos assim, com o resultado. O fato que queremos esclarecer parece de uma ordem de grandeza diferente de tudo aquilo que o esclarecemos. Será possível que todas as nossas investigações até agora não tenham desvendado a motivação inteira, mas apenas uma camada meio superficial, e que por trás dela outro fator importante aguarde ser descoberto? Levando em conta a extraordinária complexidade das causas na vida e na história, deveríamos estar preparados para algo assim. O acesso a essa motivação mais profunda viria de um trecho determinado da discussão precedente. A religião de Moisés não produziu seus efeitos imediatamente, mas de uma forma curiosamente indireta. Isso não significa dizer simplesmente que ela não teve efeito direto, que necessitou de muito tempo, de séculos, para mostrar seu efeito pleno, pois isso é evidente quando se trata da formação do caráter de um povo. A restrição diz respeito, isto sim, a um fato que tomamos da história da religião judaica, ou, se preferirem, que introduzimos nessa história. Dissemos que o povo judeu, após certo tempo, rejeitou novamente a religião de Moisés, impossível saber se inteiramente ou se em parte, mantendo alguns de seus preceitos, com a hipótese de que, no longo período da ocupação de Canaã e da luta com os povos que ali habitavam, a religião de Jeová não se distinguia essencialmente da adoração de outros Baalim, divindades locais. Encontramos-nos em território histórico, apesar de posteriores empenhos tendenciosos de lançar um véu sobre esse fato vergonhoso. Mas a religião mosaica não desaparecera sem deixar vestígios. Uma espécie de lembrança dela se conservara, obscurecida e deformada, e talvez, no caso de alguns membros da casta sacerdotal, amparada em antigos registros. E foi essa tradição de um grande passado que prosseguiu atuando como que, a partir de um segundo plano, gradualmente adquiriu poder cada vez maior sobre os espíritos e, afinal, conseguiu transformar o Deus Jeová no Deus de Moisés e novamente despertar para a vida a religião mosaica que muitos séculos antes fora introduzida e depois abandonada. Numa parte anterior deste ensaio, parte 1, sessões C, D e E, discutimos que suposição parece inevitável para acharmos compreensível tal realização da tradição. F, o retorno do reprimido. O danado aqui funde psicanálise e história de um jeito, ó, sensacional.
Há um bom número de processos semelhantes entre aqueles que a exploração psicanalítica da vida psíquica nos revelou. Uma parte deles é a denominada patológica, e outros se incluem na diversidade dos fatos normais. Mas isso não importa muito, pois as fronteiras entre os dois não são nítidas. Os mecanismos são os mesmos em larga medida. É bem mais importante saber se as mudanças em questão ocorrem no próprio eu, ou se contrapõem a ele como algo alheio, quando são chamadas de sintomas. Destaco inicialmente, num amplo material, casos que dizem respeito ao desenvolvimento do caráter. Tomemos uma jovem que se colocou em decidida oposição à mãe, que cultivou todas as características de que sente falta nela e evitou tudo o que lhe recorda ela. Podemos acrescentar que antes, como toda menina, identificara-se com a mãe e agora se rebela fortemente contra ela. Mas quando essa jovem se casa, tornando-se ela própria esposa e mãe, não devemos nos admirar de ver que ela começa a parecer cada vez mais com a mãe hostilizada, até que finalmente a superada identificação com a mãe se restabelece de forma inequívoca. O mesmo acontece com o menino e até o grande Goethe, em que, em seu período genial, certamente desprezou o pai rígido e pedante, desenvolveu, na velhice, traços que pertenciam ao caráter paterno. O resultado pode ser ainda mais evidente quando a oposição entre os dois indivíduos é mais aguda. Um jovem que teve o destino de crescer junto a um pai desprezível tornou-se, primeiramente, apesar de ser pai, um homem capaz, confiável e honrado. No apogeu da vida, seu caráter mudou e ele passou a agir como se tivesse tomado esse mesmo pai por modelo. A fim de não perder o nexo com o nosso tema, é preciso ter presente que no começo desse transcurso há sempre uma identificação infantil com o pai. Depois ela é repudiada, até mesmo sobrecompensada, mas termina novamente por novamente se impor. Lacan de novo, né? Nome do pai, castração. Tá tudo E ele está fazendo aqui uma analogia, né? Porque eles primeiro abraçaram a, a, a toda esse contexto espiritual novo trazido por Moisés, depois repudiam Uhum, e mais lá na frente retornam. isso. E daí fica nesse repúdio, digamos assim, traços vestigiais são preservados, Sim. né? Uhum. Meio que assim, Que, não foi completamente banido, foi só recalcado, né? isso. Foi banido, né? E assim, cara, por exemplo, quer ver? Quando você pensa, o que que a França faz depois de degolar o rei na Revolução Francesa? Coroa rei, imperador Napoleão. Tudo bem, o imperador da burguesia, com menos rito, um rei, inclusive, que tem a empáfia de tirar na Catedral de Notre-Dame a coroa da mão como é que chama? Do sacerdote, do Papa, e ele mesmo se coroar, uma coisa super leviana e tal. Sim, mas assim, é engraçado como a França, para se colocar como a consolidação dos seus ideais da Revolução Francesa, precisa coroar um imperador plebeu. Não basta ser não é uma república que você tem depois, é um império, né? Então, assim, olha que interessante, né? Como esse rei que, na verdade, quando você tem a degola do rei na guilhotina, você tem ali um parricídio, né? Poxa, se a gente entender que a Revolução Francesa talvez é um dos grandes marcos da civilização ocidental contemporânea, poxa, a civilização contemporânea começa com a morte do pai. De um pai que representa Deus. Eles falam, o Freud tá viajando, Moisés monoteísmo, tá viajando com totem tabu? Tá? Vocês tiveram que degolar o Luís XVI com a Maria Antonieta, com os brioches e tudo? É isso mesmo que diz que ela não falou a história do brioche, né? Mas enfim, vocês tiveram que cortar a cabeça para poder mudar o sistema de governo? A ideia de revolução muda, né? A ideia de revolução para o pensamento antigo regime era a ideia da revolução do medievo, né? Que é a revolução, a ideia do RPM, né? Que você tem a rotação no mesmo eixo, você volta ao mesmo lugar. Isso é uma revolução, que é revoluções por minuto, né? Aí você muda o conceito de revolução, é uma transformação de 180, que é virar de ponta cabeça, né? E daí você tem uns grandes álbuns do mundo contemporâneo, que é o RPM, né, do Paulo Ricardo, né? Não, calma, menos, né? E, Mas e também a música da Elis Regina, né? Como Nossos Pais, que
né? Que ficam brigando com os pais, mas lá na frente, quando tem os filhos, somos exatamente como os nossos pais. E que eu não sei se eu vou falar besteira, mas se eu não estou enganado, essa música não é da Elise, é do Guilherme É da Brandi? Elis ou é, É ou do é Elis. do Legião? Não, O não é da Legião Elis mesmo. canta, Eu né? acho que não, porque a do Guilherme Arantes é Belchior. aquela É é, Belchior. Perdendo, Belchior. Aprendendo a Jogar. Como os nossos pais do Belchior, não é? Belchior. É Do isso mesmo. Belchior, então, olha lá. Não, total, né? Total. Então, assim, no geral a gente fala, nossa, o Freud viaja. Aí, será? Né? Danado. Dá uma raivazinha, dá uma raivazinha gostosa, mas dá. É, há muito se tornou conhecimento comum, há muito se tornou, conhecimento comum que as vivências dos primeiros 5 anos têm influência determinante da vida, a que nada depois conseguirá se opor. Haveria muitas coisas de interesse a dizer sobre como essas impressões iniciais se mantêm contra todos os influxos de épocas mais maduras, mas elas não cabem aqui. Deve ser menos conhecido, porém, que a mais forte influência compulsiva vem daquelas impressões que atingem a criança numa época em que seu aparelho psíquico ainda não pode ser considerado plenamente receptivo. Do fato em si não há como duvidar, mas ele é tão estranho, olha o pulo do gato que o homem vai dar aqui, que podemos facilitar para nós mesmos sua compreensão ao compará-lo a um registro fotográfico que, após um tempo qualquer, pode ser revelado e transformado em imagem. De todo modo, com prazer assinalo que um escritor de grande imaginação antecipou, com audácia permitida aos poetas, esta nossa incômoda descoberta. Como é que é o nome dele? É Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, né? Se não me engano, é Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Costumava relacionar a riqueza de figuras de que dispunha para suas criações às numerosas imagens e expressões de uma viagem de várias semanas que fizera numa carruagem quando ainda era uma criança de peito. O que as crianças vivenciaram aos 2 anos e não compreenderam não precisa jamais recortar, exceto em sonhos. Apenas mediante um tratamento analítico podem chegar a conhecê-lo, mas em algum momento posterior vai irromper em sua vida com impulsos obsessivos, dirigir seus atos, impor-lhe simpatias e antipatias e, com frequência, decidir sobre sua escolha amorosa, que muitas vezes não se explica racionalmente. E ele está citando aqui, dentre outras coisas, o texto, né, que é Das Unheimlich, que é traduzido como O Estranho, nas obras completas da Imago, né? E é como o infamiliar, né? Na autêntica e aqui na Companhia das Letras tá como o estranho mesmo, né? Não, não tá como O incomum? Não. é o incomum Em familiar, parece família. que é o nome duplo, se não me engano, né? O estranho familiar, uma coisa assim, né? Uhum. E esses dias o Fabiano estava falando lá no curso lá do IB, estava falando que tem uma tradução agora do Paulo César Souza. E essa daí é o incomum, né? Não, o incômodo. Ele falou, né, O incômodo de como você está falando que é incômodo? Ele falou assim, dessa nova tradução que ele traduz Hamlet, né? Hamlet como o tá. incômodo. Parece, incômodo, né? Eu não lembrava. É Isso. incômodo. Parece que é mesmo. É. E que até no último encontro eu gosto muito do nome, como é que é? O Esquisito. O Esquisito, porque eu acho que é um jeito que aparecem as coisas para análise também, né? Uhum. Pode ser uma coisa Fábio, esquisita. o Hoffman ele escreveu Sandman. Sim, é. O Homem de Areia, o Sandman. É. Que é o Sandman que inspira o Freud a fazer o Das Unheimlich, né? E é Uhum. o mesmo conto Sandman que inspira o Metallica a fazer a música Enter Sandman, Sim, né? sim. Take your Uhum. pill, tight, stay like that, É, né? Enter Exatamente. Lies. Inclusive tem uma versão do Motorhead, que vamos mandar no grupo, ó, com um clipezinho de desenho, que é a coisa mais linda que o mundo tem. O Leme tem uma voz que já parece que veio do inferno diretamente, né? É sensacional para essa historinha. Uhum. E, obviamente, o Neil Gaiman, apaixonado por Shakespeare, o Neil Gaiman é devoto de Shakespeare, devoto de Freud, se inspira no Hoffman, tanto no Sandman do Hoffman, quanto na leitura do Freud, para fazer
o Sandman, que depois virou Sente. série da Netflix, que é uma história em quadrinho, Aham. mortal e tal, né? Não, só que não chega nem aos pés do quadrinho, que é sensacional, né? É, explodidor de Aquele cabeças. quadrinho, É, ele viaja pelo Shakespeare, é uma coisa coisa mais linda. É. absurda de sensacional, Tem o Sonho numa Noite de Verão do é Sandman, já viu? isso, É, vi. nossa, sensacional. Eu gosto muito de Calliope também. Nossa, Calliope é É. maravilhoso. Eu li É. também o Lucifer, que também é do universo Sandman. A partir do Sandman eu li algumas Ah, é? coisinhas do. Olha, eu, Aham, eu nunca li Lúcifer, eu vi umas pedaços da série, acho bem aham, interessante. sim. Legal, legal. A história em quadrinho é divertidíssimo, divertidíssimo. Enfim, E, tá é- aqui o tio Freud e a e teoria. essa daí é imperdível, né? Imperdível, Sandman. Sim, Nossa, sim. Hum. Inclusive não tá na autêntica. Deixa eu ver, ele tá aqui. Não, eles publicaram eles publicaram o Sandman, Publicaram. né? Publicaram também o conto. É. Vale a pena. Não sei se todo mundo leu o conto. Vale muito a pena, viu? É sensacional, é sensacional. Assim, chama muito a atenção porque dá a impressão, o Hoffman é tão fodão naquilo que dá a impressão que o Hoffman criou o conceito de um Heimlich da psicanálise antes que o Freud. Ou talvez o Freud que seja muito sacana e faz soar pra gente tão natural o Hoffman, de modo que passa a impressão que é como se o Hoffman já tivesse posto o Freud no mundo antes do Freud nascer. Né? Ele nos dá uma sensação estranha familiar com essa produção, né, do Hoffman, né? Vale muito a pena. Bom, eu sou suspeito aí, para mim é o texto que quando eu trabalhei lá atrás no mestrado em literatura, eu falei, cara, eu acho que não adianta eu fugir da psicanálise, não tem jeito. É meu destino trágico. Ou cômico também, né? Quando ainda era uma criança de peito. O que as crianças vivenciaram aos 2 anos e não compreenderam, não precisam jamais recordar, exceto em sonhos. Apenas mediante um tratamento analítico podem chegar a conhecê-lo, mas em algum momento posterior vai irromper em sua vida com impulsos obsessivos, dirigir-se aos atos, impor-lhe simpatias e antipatias, e com frequência decidir sobre sua escolha amorosa, que muitas vezes não se explica racionalmente. Não é possível desconhecer os dois pontos em que esses fatos tocam o nosso problema. Primeiro, a distância no tempo, aqui vista como fator propriamente determinante, por exemplo, no estado particular da lembrança, que nessas vivências infantis classificamos de inconsciente. Nisso, esperamos encontrar uma analogia que o estado que desejamos atribuir à tradição na vida psíquica do povo. Certamente não foi fácil introduzir a noção de inconsciente na psicologia das massas. Os mecanismos que levam à formação de neuroses contribuem regularmente para os fenômenos que buscamos. Também nesse caso, os eventos decisivos ocorrem no primeiro período da infância, mas a ênfase não recai no tempo, e sim no processo que lida com o evento na reação a este. Numa exposição esquemática, pode-se dizer o seguinte: como consequência da vivência, há uma reivindicação instintual que pede satisfação. O eu recusa essa satisfação, ou porque é paralisado pela magnitude da reivindicação, ou porque venera um perigo. A primeira dessas razões é a mais primordial. Ambas tendem a evitar uma situação de perigo. O eu se defende do perigo mediante o processo da repressão. O impulso instintual é inibido de alguma forma, e o ensejo com as percepções ideais a ele pertinentes é esquecido. Mas com isso, o processo não está concluído. O instinto ou manteve sua força ou é novamente despertado por um novo ensejo. Aqui, eu acho que aqui entra aquele debate do modo como está escrito instinto aqui, justamente porque esse instinto é um instinto que não é cru, é um instinto trabalhado pela linguagem, porque é uma criança que já foi iniciada na linguagem. Aqui, eu acho que se a gente tivesse esse texto, e não tem, mas se a gente tivesse esse texto na turma da autêntica, a tradução que eles fazem, aqui, esse instinto aqui seria, esse daqui, vou marcar aqui, esse instinto aqui seria pulsão. E eu tenho a pista que seria pulsão, justamente porque aqui atrás ele chamou de impulso instintual, né? Impulso instintual que ele
né? Ele é insitual pela origem, mas ele é embebido, ele é encharcado de linguagem. Então ele não é mais só natureza, ele é também já um instinto de humanidade, logo pulsão. Me parece que aqui a gente teria aquele debate lá, né? Manteve sua força, é novamente despertado por um novo ensejo. Então ele renova sua reivindicação e, como a via para a satisfação normal lhe permanece fechada por aquilo que podemos denominar cicatriz da repressão, em algum lugar ele abre para si, num ponto fraco, outra via para uma assim chamada satisfação substituta, que então aparece como um sintoma, sem anuência, mas também sem a compreensão do eu. Todos os fenômenos da formação de sintomas podem ser justificadamente descritos como retorno do reprimido, mas seu caráter distinto é a ampla deformação que sofreu aquilo que retorna quando comparado ao original. Talvez se ache que, com esse último grupo de fatos, nos afastamos demais da semelhança com a tradição, mas não devemos lamentar isso, se desse modo nos aproximamos dos problemas da renúncia instintual. G. A verdade histórica. Fizemos todas essas digressões psicológicas para tornar mais plausível que a religião de Moisés tenha produzido efeito no povo judeu apenas ao se tornar tradição. Provavelmente não logramos mais do que certa verossimilhança. Mas vamos supor que tenhamos conseguido prová-lo inteiramente. Ainda permaneceria a impressão de que satisfazemos somente o fator qualitativo e não o quantitativo também. Tudo relacionado à gênese de uma religião, certamente também judaica, tem algo de grandioso com que não combinam as explicações que demos até aqui. Algum outro fator deve estar envolvido, para o qual há pouco que seja análogo e nada que seja igual, algo único e algo da mesma ordem de grandeza do que resultou disso, do que a própria religião. Procuremos abordar o assunto a partir do lado oposto. Compreendemos que o homem primitivo necessita de um Deus como criador do mundo, chefe do clã, protetor pessoal. Esse Deus toma seu lugar atrás dos pais falecidos, dos quais a tradição ainda pode dizer algo. O homem de época posterior, de nosso tempo, age da mesma forma. Também ele permanece infantil e necessitado de proteção, mesmo como adulto. Acha que não pode prescindir do amparo de seu Deus. Isso é ponto pacífico, mas não é tão fácil compreender porque só pode existir um único Deus, porque o avanço do enoteísmo ao monoteísmo adquire tamanha importância. Sem dúvida, como explicamos, o crente participa da grandeza do seu Deus, e quanto maior o Deus, mais confiável a proteção que ele pode dar. Mas o poder de um Deus não tem a pressuposição necessária de que ele seja único. Muitos povos viam como elemento de glória do seu Deus principal que ele dominasse outros deuses a ele subordinados e não consideravam o apequenamento de sua grandeza que existissem outros além dele. Também significava um sacrifício da intimidade que esse Deus se tornasse universal e se preocupasse com todos os povos e países. O Deus era como que dividido com os estrangeiros e compensava-se isso com a ressalva de ser preferido por ele. Também se pode afirmar ainda que a ideia do Deus único significa um avanço na espiritualidade, mas não é possível valorizar tanto esse aspecto. Ora, os crentes devotos também sabem preencher de forma adequada essa evidente lacuna na motivação. Eles dizem que a ideia de um só Deus teve tamanho efeito sobre os homens porque é uma parte da verdade eterna que, por muito tempo oculta, finalmente veio à luz e fascinou a todos. Temos de admitir que um fator desse tipo corresponde, enfim, tanto à grandeza do tema como a do resultado. Também nós gostaríamos de acolher esta solução, mas deparamos com uma dúvida. O argumento devoto se baseia num pressuposto otimista e idealista. Não foi possível constatar, em outros casos, que o intelecto humano tem uma percepção particularmente boa da verdade e que a psique humana mostra inclinação especial para reconhecer a verdade. Aprendemos, muito pelo contrário, que o nosso intelecto se engana facilmente sem aviso algum, sem algum aviso.
Isso é um aviso. E que nada acreditamos mais facilmente do que naquilo que, sem consideração pela verdade, vai ao encontro de nossas ilusões que envolvem, vou até adicionar aqui, nossos desejos, né? É legal esse trecho aqui para todo mundo entender o que é viés de confirmação. E toda vez que a gente ficar com crise política, não sei qual Trump ganhou, essas coisas todas, a gente precisa nunca esquecer que é assim, porque como é que pode tal argumento vencer se ele não tem razão? Quem disse que a razão importa? Esse tanto que você está achando que importa. Tá aí o nosso amigo Safato, ele que vive falando, olha, os circuitos dos afetos, lá, 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 a gente não deve ser isso. Aí acontece uns negócios desses, como é que aconteceu? Aconteceu porque nós precisamos criar laço com as pessoas, nós precisamos, né, articular com as pessoas de modo que as pessoas possam se emancipar. Mas isso é quase impossível. Eu vou dizer mais, é impossível, mas a gente vai ficar tentando, né? Por isso, temos de juntar uma restrição à nossa concordância. Também acreditamos que a solução dos devotos contém a verdade, mas não a verdade material e sim histórica. E nos arrogamos o direito de corrigir certa deformação que essa verdade experimentou em seu retorno. Não acreditamos que exista hoje um único grande Deus, um Deus grande, e sim que em tempos primitivos houve uma única pessoa, que então devia parecer imensa e que depois retornou, elevada à condição de divindade na memória dos homens. Supusemos que a religião de Moisés foi inicialmente rejeitada e semi-esquecida, e depois veio a irromper como tradição. Agora supomos que esse processo se repetiu, então, pela segunda vez. Quando Moisés levou ao povo a ideia do Deus único, ela não era algo novo. Significava isso sim, a reanimação de uma vivência dos primórdios da família humana, que havia muito desaparecera da lembrança consciente dos homens. Mas ela fora tão importante, havia produzido ou preparado mudanças tão graves nas vidas dos homens, que não há como não crer que tenha deixado marcas duradouras comparáveis a uma tradição na alma humana. A psicanálise de indivíduos nos ensinou que as suas primeiras impressões recebidas num tempo em que a criança mal sabia falar, em algum momento, manifestam efeitos de caráter obsessivo, sem que elas próprias sejam lembradas conscientemente. Acreditamos-nos autorizados a supor a mesma coisa das primeiras vivências de toda a humanidade. Um desses efeitos seria a emergência da ideia de um único Deus grande, que devemos reconhecer como uma lembrança deformada, é certo, mas inteiramente justificada. Tal ideia tem caráter obsessivo, ela necessita que creiam nela. Na medida em que é deformada, pode ser caracterizada como delírio, desde que traz o retorno do passado, temos de denominá-la verdade. Também o delírio psiquiátrico contém um quê de verdade, e a convicção do paciente se estende dessa verdade ao invólucro delirante. O que agora se segue até o final é uma repetição, um pouco alterada da discussão contida na primeira parte deste terceiro ensaio. Em 1912, no livro Totem e Tabu, então dando certo ao nossa próxima obra, procurei, né, reconstruírem a antiga situação de que resultaram tais efeitos. Nisso aproveitei certos pensamentos teóricos de Charles Darwin, J. J. Atkinson e, sobretudo, W. Robertson Smith, combinando-os com os achados e indicações da psicanálise. De Darwin, tirei a hipótese de que os seres humanos viviam originalmente em pequenas hordas, cada uma sob o jogo despótico de um macho mais velho que se apossava de todas as fêmeas e castigava ou eliminava os homens jovens, incluindo seus filhos. De Atkinson, prosseguindo essa descrição, que esse sistema patriarcal teve fim numa rebelião dos filhos, que se uniram contra o pai, o subjugaram e o devoraram conjuntamente. Recorrendo à teoria do totem de Robertson Smith, supus que depois a horda paterna deu lugar ao clã totêmico dos irmãos. A fim de viver em paz entre si, os irmãos vitoriosos renunciaram às mulheres pelas quais haviam assassinado o pai e impuseram a si mesmos a exogamia. O poder paterno foi destruído e as famílias se organizaram conforme o direito materno.
A postura afetiva, ambivalente dos filhos ante o pai, permaneceu em vigor por todo o desenvolvimento seguinte. No lugar do pai, foi colocado um certo animal como totem. Era tido como ancestral e espírito protetor. Não podia ser morto ou machucado, mas uma vez por ano a comunidade masculina inteira se reunia para um banquete em que o animal totêmico, normalmente adorado, era despedaçado e devorado conjuntamente. Ninguém podia estar ausente dessa refeição. Ela era a repetição solene do assassinato do pai, com que haviam começado a ordem social, as leis morais e a religião. A correspondência entre a refeição totêmica de Robertson Smith e a ceia cristã foi assinalada por alguns autores antes de mim. Ou seja, se eu entendi direito, é isso que a gente estava fazendo. A gente está chegando ao fim do texto do Moisés e monoteísmo, e a gente não podia prescindir de ninguém da tribo, faltava chegar ao Benjamim. Assim que o Benjamin chegou, a gente veio ao texto para poder devorá-lo e assim matarmos o pai da ordem primitiva, que é o Sigmund Freud aqui em questão. É isso? Os irmãos todos tinham que estar juntos, né? É, para poder devorar o pai, né? Olha lá. No final das contas, é isso que a gente estava fazendo, né? A gente ficou meio assim, será que a gente devora? Ah, vamos comendo aqui, depois o Benjamin chega e a gente esquenta o prato no micro-ondas. Não. Vamos deixar o Benjamin chegar, a gente mata o Deus junto, a gente come ele junto, come todo mundo quentinho, para ninguém ter que sujar o micro-ondas hoje, para poder ter pipoca no fim de semana, né? Ainda hoje me atenho a esta síntese. Várias vezes me chegaram objeções veementes por não haver modificado minhas opiniões em edições posteriores do livro, depois que etnólogos mais novos rejeitaram unanimemente as colocações de Robertson Smith, sendo que alguns apresentaram outras teorias totalmente divergentes. O que tenho a dizer em resposta é que conheço esses supostos progressos, mas não estou convencido de que tais inovações são corretas nem de que Robertson Smith está errado. Contradizer não é refutar, e inovar não significa necessariamente avançar. Tá aí, se alguém estiver procurando aí frases para tatuagem, né, a partir do Sigmund Freud, fica aí, né? Contradizer não é refutar, e inovar não significa necessariamente avançar. Eu adicionaria aqui outro trecho que é só do mundo contemporâneo, o Freud não viveu para ver isso, mas sim, trocadilho não é argumento. Sabe, muita gente fala, então você pensa que é isso, sabe, é disso, sabe? Vem com um trocadilho infame. Fala, ó, trocadilho não é argumento. E, né? Então, trocadilho não é argumento, contradizer não é refutar, e inovar não significa avançar. Olha, tá aqui uma tatuagem boa para quem tiver, põe em japonês e tatua, né? Em ideograma, porque quero ver já quem manja assim de ideograma, porque, né? Mas enfim, fica a dica. Sobretudo, porém, não sou etnólogo e sim psicanalista. Eu tinha o direito de extrair da literatura etnológica o que podia utilizar no trabalho analítico. Os trabalhos do genial Robertson Smith me forneceram valiosos pontos de contato com o material psicológico da análise e indicações para o seu aproveitamento. Nunca me harmonizei com seus adversários. Legal, né, essa franqueza do Freud, né, de dizer, olha, eu acho que é isso aqui para mim essa ferramenta serve, né? O Foucault, né, falava isso do Nietzsche, né, que ele gostava de usar Nietzsche como caixa de ferramentas, né, e não tipo assim, adota o Nietzsche, ponto. Não, falar não. Isso daqui serve, eu uso. Isso daqui serve assim, eu uso, com uma ideia de genealogia que o Foucault se emprega e tal. Não, isso daqui não serve, então eu não uso, né? Eu acho isso o Freud está bem nessa postura, né? H, a evolução histórica. Não posso aqui repetir mais detalhadamente o teor de Totem e Tabu, mas devo-me ocupar do que sucedeu ao longo intervalo entre esse hipotético período primitivo e a vitória do monoteísmo na época histórica. Depois que se achava instituído o conjunto de clã fraterno, direito materno, exogamia e totemismo, iniciou-se uma evolução que devemos caracterizar como lento retorno do reprimido. Não usamos aqui o termo reprimido em seu sentido próprio. Trata-se de algo passado, desaparecido, superado na vida dos povos que ousamos comparar ao que é reprimido na psique de uma pessoa. Não podemos dizer de início sob que forma psicológica essa coisa passada existiu durante a época em que foi obscurecendo. Não é fácil para nós transpor os conteúdos da psicologia do indivíduo para a psicologia das massas e não creio que consigamos algo de
se introduzirmos o conceito de inconsciente coletivo, que ele já está refutando Jung, né? Se eu não estou louco aqui, né? O teor do inconsciente é sempre coletivo, é patrimônio universal dos seres humanos, né? Esse inconsciente coletivo, o Freud está entendendo do modo com o qual Lacan, por exemplo, ao chamar, né, o grande outro de o tesouro do significante, né? Acho que dá para dessa maneira. O teor do inconsciente é sempre coletivo, é patrimônio universal dos seres humanos. Assim, recorremos provisoriamente a analogias. Os processos que aqui estudamos da vida dos povos são muito similares aos que nos são conhecidos da psicopatologia, mas são exatamente os mesmos. Enfim, nos decidimos pela suposição de que os precipitados psíquicos daqueles tempos primevos haviam se tornado herança, necessitando apenas ser despertados, não adquiridos a cada nova geração. Nisso nos lembramos do exemplo do simbolismo certamente inato que vem da época do desenvolvimento da linguagem. É familiar a todas as crianças sem que o tenham aprendido e é o mesmo em todos os povos, não obstante suas línguas diferentes. O que talvez ainda nos falte em matéria de certeza, nós obtemos a partir de outros resultados da pesquisa psicanalítica. Verificamos que nossas crianças, em certo número de relações importantes, não reagem de uma forma que corresponde às suas vivências, mas instin, Nossa Senhora, instintivamente. Tint Messi, acho que é isso. De modo. Aqui não é pulsão, hein? Não, é. Eu acho que aqui não é pulsão. Aqui acho que é instinto mesmo. É. Legal nessa Ele diferença, assim, próprio é muito colocou a sutil. tradução em alemão aqui para não se confundir com tribe, né? Com É, tribe, como é que fala? Não sei como é que fala. acho que é Ele tribe, já né? colocou a palavra em alemão. É, tribe, né? Eu acho que é. Ele já colocou a palavra em alemão aqui para a gente ter mesmo essa ideia que o Benjamin falou. Eu acho que é isso mesmo, é instinct Messi, se Deus quiser é isso, que deve se falar, né? Enfim. De modo comparável aos animais, algo que se pode explicar apenas por aquisição filogenética. É assim, ainda mais atrás da questão filogenética, é bem instintual mesmo e não pulsional, né? O retorno do reprimido se efetua lentamente, não de maneira espontânea, sem dúvida, mas sob a influência de todas as mudanças nas condições de vida que constituem a história da civilização. Não tenho como fornecer aqui um panorama dessas interdependências, nem posso fazer mais que uma enumeração incompleta das etapas desse retorno. Deixa eu ver aqui. Ah, o Rafael aqui, adorei, kkkk. Vou ler? Pode ler, não tem problema, né, Rafa? Paulada no Jung aqui. As brigas de foice do Freud com o Jung aqui, né? Coisa bonita de ver das etapas desse retorno. O pai voltou a ser o chefe da família, mas não tão irrestrito como fora o pai da ordem primordial. Você tem uma recolocação do pai, mas agora um pai castrado, né? Vamos dizer assim, né? Um pai que também faz a circuncisão, né? Você tem um animal totêmico, você deu lugar ao Deus numa série de transições ainda bastante claras. Inicialmente, o Deus, de forma humana, tinha ainda a cabeça do animal. Depois se transformou preferencialmente naquele animal, e mais tarde este se tornou sagrado para ele e seu acompanhante favorito. Ou ele matou o animal e levava o nome deste como alcunha. Entre o animal totêmico e o deus surgiu o herói, muitas vezes como estágio prévio da divinização. No caso, a questão do animal, a questão do totem, é importante lembrar que na Trindade, né, cristã, um desses, uma parte da Trindade é um animal, né? Que é o Espírito Santo, que é simbolizado pela pomba, né? E, e o próprio Jesus é metamorfoseado na forma de cordeiro, né? Então também tem uma dimensão, uma ancestralidade totêmica aí, né? Inclusive tem um poema do Fernando Pessoa, como é que é mesmo? É famoso o poema do Fernando Pessoa, na verdade do heterônimo, que é o Alberto Caeiro, né? Ele fala esqueci o nome do poema, que é um menino que faz amizade com o menino Jesus. Esse menino Jesus escapa do céu
e ele vai brincar com o menino Jesus para rua. Ele fala assim que o menino Jesus falou, dorme lá em casa, não dorme naquele presépio, né? Não volta para o céu, onde tem aquela pomba que caga em tudo, né? É assim diz o Fernando Pessoa. Não sou eu, é o Fernando Pessoa. Mas eu não, toda vez que eu penso na questão do Espírito Santo, eu não posso não pensar no modo como o Alberto Caeiro, que é todo um poeta que tem uma dimensão profana, né? O Alberto Caeiro, que é uma das aparições, é um dos nomes do Fernando Mendes, das personalidades, vamos dizer assim, do Fernando Pessoa, né? O heterônimo, né? E ele tem essa dimensão profana, essa dimensão telúrica, essa dimensão ancestral, né? Camponesa, né? Como ele se relaciona com essa dimensão da pomba e tal, é bem valoroso. É, Ah, oi, Fábio, o Rafa falou que ele acha que a Maria Bethânia interpreta essa música, interpreta esse texto, né, é do mesmo, menino Jesus, Jesus. Nossa, você sabe, eu de nunca vi. pessoa. Que eu vou procurar. Me ajuda, quem achar, põe lá no grupo a gente lá. Eu quero ver, porque eu esqueci o nome do poema, eu vou falar agora, eu vou falar besteira, mas é um poema tão legal, e ele profaniza Jesus, o menino Jesus, sabe? Mas é bem uma profanação no sentido agambeniano, né? Que o Agamben fala que o profanar, na verdade, é você aproximar-se do Deus, né? Porque você tira ele do seu lugar de imagem, né? Profanos, e você se aproxima. Então, profanar um Deus é aproximar-se dele, né? É trazer o Deus para perto, né? E é isso que o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, né? Faz no poema, é muito bonito, né? É um menino Jesus humano interessante, vale bem a pena. Mas da versão da Bethânia não conheço não, pô, legal, legal pra caramba. Sabia não. E também tem deve ter no YouTube, tem um disco do livro Mensagem do Fernando Pessoa que é cantado por vários músicos. Ali tem Caetano, como chama? Zé Ramalho. Vale a pena também falando de Fernando Pessoa. É um disco bem legal com os poemas de Fernando Pessoa. Não, acho que não são todos do Mensagem, mas são muitos, né? São musicados ali. Vale a pena. Hum. Onde é que eu parei? Favorito, ele matou o animal, levava o nome desse como alcunha. Cheguei a ler isso? Não, né? Ou li? Volto. Inicialmente, o Deus, de forma humana, tinha ainda a cabeça do animal, depois se transformou precisamente naquele animal. E mais tarde se tornou sagrado para ele e seu acompanhante favorito. Ou ele matou o animal e levava o nome deste como alcunha. Agora sim. Entre o animal totêmico e o Deus surgiu o herói, muitas vezes como estágio prévio da divinização. A ideia de uma divindade suprema parece ter se introduzido cedo, inicialmente de maneira vaga, sem interferir nos interesses cotidianos do ser humano. Quando as tribos e povos se juntaram em unidades maiores, também os deuses se organizaram em famílias, em hierarquias. Com frequência, um deles se arvorou em soberano de deuses e homens. De forma hesitante, ocorreu o passo seguinte: venerar um só Deus, e por fim, houve a decisão de ceder a um único Deus todo o poder e não tolerar outros deuses ao seu lado. Apenas assim foi restaurada a magnificência do Pai da ordem primordial e os afetos a ele relacionados puderam se repetir. O primeiro efeito do encontro com aquele por tanto tempo ausente e ansiado foi avassalador, tal como descreve a tradição da entrega das leis do Monte Sinai, no Monte Sinai. Admiração, reverência e gratidão por haver encontrado graça diante dos seus olhos. A religião de Moisés conhece apenas esses sentimentos positivos para com Deus Pai. A convicção de seu poder irresistível, a sujeição à sua vontade, não pode ter sido mais absoluta no filho desamparado e intimidado do pai da horda. Torna-se inteiramente compreensível, na verdade, apenas quando transposta para o ambiente primitivo e infantil. Os impulsos afetivos de uma criança são, em grau bastante diferentes daqueles de um adulto, intensos e muito profundos. Apenas o êxtase religioso é capaz de suscitá-los também. Assim, a embriaguez do abandono a Deus foi a primeira reação ao retorno do grande Pai.
A orientação dessa religião do pai foi assim fixada para sempre, mas sua evolução não estava concluída. A ambivalência está na essência da relação com o pai. Era inevitável que ao longo do tempo também surgisse a hostilidade que outrora levara os filhos a matar o pai admirado e temido. No quadro da religião mosaica, não havia lugar para a expressão direta do ódio assassino ao pai. Podia aparecer somente uma forte relação a ele, a consciência de culpa por essa hostilidade, a má consciência de haver pecado contra Deus e não cessar de fazê-lo. Tal consciência de culpa que os profetas conservaram ativa sem interrupção, que logo passou a integrar o sistema religioso, possuía também uma outra motivação superficial que habilmente mascarava sua verdadeira procedência. O povo ia mal, as esperanças colocadas no fator divino não se realizavam. Era difícil se ater à ilusão de ser o povo escolhido, que era estimada acima de tudo. Se não queriam renunciar a essa felicidade, o sentimento de culpa pela própria pecaminosidade oferecia uma bem-vinda exculpação de Deus. Não mereciam coisa melhor do que serem punidos por ele, pois não observavam seus mandamentos e, na necessidade de satisfazer esse sentimento de culpa, que era insaciável e vinha de fonte bastante profunda, era preciso tornar esses mandamentos cada vez mais severos, penosos e até mesquinhos. Em novo arrebatamento de ascese moral, impuseram-se renúncias instintuais sempre novas e assim alcançaram, ao menos na doutrina e nos preceitos, alturas éticas que haviam ficado inacessíveis aos outros povos da antiguidade. Muitos judeus consideraram esse desenvolvimento a segunda característica principal e segunda grande proeza de sua religião. Em nossa discussão, pode-se depreender como ela se relaciona com a primeira, a ideia do Deus único. Mas essa ética não pode contestar sua origem na consciência de culpa pela hostilidade reprimida a Deus. Ela tem a natureza inacabada e inacabável das formações reativas neurótico-obsessivas. Torna-se também que ela serve às intenções secretas da punição. A evolução subsequente ultrapassa o judaísmo. O que mais retornou da tragédia do pai primordial já não era absolutamente compatível com a religião de Moisés. Havia muito que a consciência de culpa daquela época já não se limitava ao povo judeu. Tinha se apoderado de todos os povos mediterrâneos como um obscuro mal-estar, como um pressentimento de infortúnio, cujo motivo ninguém sabia apontar. A historiografia atual fala de um envelhecimento da civilização antiga. Creio que ela apreendeu apenas causas eventuais e acessórias daquela má disposição dos povos. O aclaramento da situação opressiva partiu do judaísmo. Apesar de todas as aproximações e antecipações que havia ao redor, foi no espírito de um judeu, Saulo de Tarso, que como cidadão romano se chamava Paulo, que primeiramente surgiu esta percepção. Nós somos tão infelizes porque matamos Deus Pai. Para quem estuda Nietzsche, então o que Nietzsche faz no Zaratustra é meio que fazer uma caricatura de Paulo, nesses termos. Fica a dica. Não sei essa resposta, não. Estou falando porque, eu sei, não sei, não, pensei nisso agora. E é compreensível que ele não pudesse apreender esse quê de verdade, senão na roupagem delirante da Boa Nova. Fomos redimidos de toda a culpa, desde que um de nós sacrificou a vida para nos absolver. Naturalmente, nessa formulação não é mencionado o assassino de Deus, mas um crime que tinha de ser expiado por uma morte só podia ser um assassinato. E o elo entre o delírio e a verdade histórica foi dado pela garantia de que a vítima fora o Filho de Deus. Com a força que lhe adivinha da fonte da verdade histórica, essa nova fé derrubou todos os obstáculos. A feliz condição de ser o eleito deu lugar à redenção libertadora. Mas o fato do parricídio tinha maiores resistências a superar em seu retorno à lembrança da humanidade do que o outro, que constituía o teor do monoteísmo.
Assim, teve de se submeter a uma maior deformação. O crime inominável foi substituído pela suposição de um pecado original que é propriamente nebuloso. Pecado original e redenção pelo sacrifício de uma vítima tornaram-se os pilares da nova religião fundada por Paulo. A questão de se houve realmente um chefe e instigador do assassinato no bando de irmãos que se revoltou contra o pai primevo, ou se tal figura foi criada mais tarde pela fantasia dos escritores e inserida na tradição para heroicizar a própria pessoa. Essa questão deve permanecer sem resposta. Depois de romper os limites do judaísmo, a doutrina cristã acolheu elementos de muitas outras fontes, abandonou vários traços do monoteísmo puro e se adaptou ao ritual dos demais povos mediterrâneos em muitos pormenores. Foi como se o Egito novamente se vingasse dos herdeiros de Akhenaton. É digna de nota a maneira como a nova religião lidou com a antiga ambivalência na relação com o pai. Seu conteúdo principal era, sem dúvida, a reconciliação com Deus Pai, a expiação do crime cometido contra ele. Mas o outro lado da relação afetiva se mostrou no fato de um filho que tomou sobre si a expiação, se tornar ele próprio Deus ao lado do Pai e verdadeiramente no lugar do Pai. Tendo se originado de uma religião do Pai, o cristianismo se tornou uma religião do Filho. Não escapou à fatalidade de ter que eliminar o Pai. Somente uma parte do povo judeu aceitou a nova doutrina. Aqueles que a recusaram denominam judeus ainda hoje. Com essa diferenciação, afastaram-se dos outros ainda mais nitidamente do que antes. Tiveram de ouvir nova comunidade religiosa, que além de judeus, acolheu egípcios, gregos, sírios, romanos e por fim também germanos. A recriminação de que haviam assassinado Deus. Na íntegra, essa recriminação seria: eles não querem reconhecer que mataram Deus, enquanto nós admitimos isso e fomos purificados dessa culpa. Não é difícil, então, ver o quanto há de verdade por trás dessa acusação. Foi impossível para os judeus dar o passo à frente implicado na confissão de haver matado Deus. Apesar de toda deformação, a razão para isso seria o tema de uma investigação específica. Com isso, de certo modo, eles tomaram sobre si uma culpa trágica. Tiveram de pagar caro por isso. Nossa investigação talvez tenha lançado luz sobre a questão de como o povo judeu adquiriu os traços que o caracterizam. Não foi elucidado, né? O problema de como ele conservou sua individualidade até os dias de hoje. Mas respostas exaustivas para esses enigmas não se pode razoavelmente exigir sem esperar. Tudo que posso oferecer é uma contribuição que deve ser julgada, levando em conta as limitações mencionadas no início. Bom, caríssimas, essa aqui foi a leitura de Moisés e o monoteísmo. Vamos ver. Depois já temos inúmeras notas, né? Já temos aqui a A, a B, a C. Já estão rodando o alfabeto pela segunda vez. E a próxima obra, Compêndio de Psicanálise, está aqui. Acabamos, pessoas. E aí? Uau! E aí? Concluímos, né? Que Concluímos. bom. Uma jornada. Tá vendo? Oi? Deixa eu ver aqui. Verdade Ah, histórica. Dona Francisca está se despedindo, hein? Tá se despedindo? Ô, valeu, dona Francisca. Que bom que você ficou até o final aí. É Tchau, Dona nóis. Francisca. Valeu, obrigado, viu? Obrigado demais. Lemos um montão aqui. Aqui tem compêndio depois. Tá tendo a leitura do compêndio lá no IB, né? Você tá fazendo, Benjamin, com a Thaís? Não. Eu acho que ela encerrou já. Eu Encerrou também? fizemos, ela encerrou Isso. já tem mais de um mês, eu acho. Eu queria ter participado, mas Foi toda segunda de manhã, 10 horas. o compêndio é sensacional, né? Muito. Nosso Ele, compêndio é. aham.
É bom porque é a apostila que o Freud fez, né? Fala sobre um monte de coisa, né? É, Vários assuntos dentro da teoria dele. compêndio. O compêndio é um tiro de 12, né? Palha chumbo para todo quanto é lado. Nossa Não, Senhora. é legal, né? Muito bom. Mas aqui Moisés e Monoteísmo também foi bem legal, hein? Nossa Senhora, Eu achei muito legal, hein? legal, né? Olha lá, então. E eu não tinha, tu sabia que eu não tinha a percepção clara de que ele tinha a ideia, vendo de um lado psicopatológico, de que é um delírio, né? Que na realidade a convicção é tão grande, né, em tudo que está ali, por quem acredita piamente, que chega a ser um delírio, né? O que eu diria da religião? É, Sim. justamente. É. Para É ele é. dentro da concepção que ele coloca, né? Sim, sim. Acreditar, a pessoa morrer por aquilo, né? Não, eu morro, mas eu não nego. A convicção fortíssima daquilo, de tudo isso, né? Que está escrito ali, como é. Eu tenho, bom, enfim, como uma das respostas individuais, eu acho que a expressão melhor da religiosidade é a arte. Sim. Eu acho, né, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu acredito nisso, assim, hoje. Uhum, E, por exemplo, né, a beleza da Bíblia está, para mim, na função literária que ela exerce, né? Mítica, literária, né? Assim como, sei lá, uhum. Gilgamesh, assim como, enfim. Então, o que é o que é então a, a, Demora isso aí, deixa. a- o que é então Demora, se eu disse que não ia demorar, então. a arte, senão um modo de pensar uma reza sem Deus, né? Eu penso muito na dimensão da poesia sendo isso, né? Sim. Depois eu vou mandar para vocês aí. Eu tenho aqui, tem algum lugar aqui. Eu mando para vocês uma foto desse poema. Poema de um rapazinho, hein? Poeta contemporâneo aí. Deixa eu ver se eu encontro qualquer. Isso, chama-se Verso, página 23. Eu acho isso daqui, quer ver? Tá aqui, ó. Olha esse livro aqui, ó. Influência Overdrive, de um tal Fábio Casemiro. Tu Ah, que escreveste, Fábio? É, é Legal. meu primeiro livro de poesia. Aí eu acho isso daqui, ó. Se chama Verso. No início era o verbo, e verborrágico Deus se fez o monossílabo de sucesso. Depois Deus fez a gente, e a gente, paciente, fomos com ele versar. O verso mora no atrás das coisas, e foi ele que plantou a flor no meio da prosa. Encanto, meio a contraverso, arranco eus de dentro de Deus, nem sempre meus, mas sempre só. E dentro do eu, a flor do verso, e assim invento e assino inverso. Finjo que é tudo verbo, perverso, não me sinto só. Eu acho que é isso aí. Legal. Dei minha definição. Pronto. Sim. Responde alguma coisa? Não, mas é legal. Talvez seja sobre isso, É né? porque fala. Não, não, pode falar. Pode falar. Porque eu vejo, olha, na neurose obsessiva compulsiva, né? Uhum. Percebe que, por mais que exista um delírio na base da neurose, o neurótico ele duvida, né? Em algum momento, né? É, Ele chega e fala: Não, eu vou abrir e fechar essa porta 3 vezes, senão eu vou morrer. Mas aí depois ele se pega falando: Pô, isso está consumindo minha vida. é. Eu não posso ficar nessa história com esses pensamentos e tal. No caso da religião, não. No caso da religião, a gente está sendo vigiado 24 horas por dia nas nossas ações negativas, promovendo culpa. A gente está constantemente é, numa ideia persecutória, né? E com uma convicção firme de que aquilo realmente acontece, sem duvidar. Então,
Eu acho, absolutamente não tenho nenhuma certeza. Aliás, isso é, enfim, quem fala de certeza é porque não entendeu direito, né? Mas eu penso assim, pensando junto com o Freud aqui, do jeito que eu tô inspirado que o Freud disse agora para nós aí, eu acho assim que o crente também não crê, porque ele precisa do Deus, né? E ele sabe que precisa. Então, é aquilo. Quando você vê, por exemplo, o cara fundamentalista, né? Talvez no final das contas ninguém creia, porque o fundamentalista é aquele que esse definitivamente ele não crê. Ele apenas está usando isso para justificar essa inferioridade insuportável que ele não consegue carregar. Então ele precisa estar todo o tempo trazendo o nome de um pai, que é Deus, para justificar aquilo que ele falou. Olha, eu faço isso porque eu quero, eu faço isso porque eu gosto, eu faço isso porque eu curto, eu faço desse jeito porque eu gosto assim. Não. Então, fala, porque Deus, ó, ele precisa. Daí a minha brincadeira aqui, né? Que aliás não foi eu que inventei, né? É um escritor, né? Quem que é mesmo? O escritor que fala, esqueci o nome dele, que fala, né, que Deus é o monossílabo de sucesso, né? Aí que ele traz o monossílabo, Deus, falou, porque Deus disse que é assim, né? Então ele também não acredita. O crente, ele, 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 ele repete porque quer acreditar, senão não repetia, né? Porque a diferença, por exemplo, do neurótico, vamos pegar do obsessivo compulsivo e do Paranoico. psicótico, do paranoico mesmo, é que assim, o cara ele vai lá e abre e fecha 50 vezes a porta para ter certeza que a porta está fechada. O psicótico mesmo, o paranoide mesmo, se o cara que tá delirante mesmo, ele estaria no canto da sala, chorando no canto, assustado, falando, na porta veio me pegar. Né? Né? Ele não É, duvida, isso, ele não duvida, isso, não né? duvida. Ele não duvida. Na neurose, na psicose, existe a convicção. A convicção, ele ouve vozes mesmo, ouve vozes, né? Né? O neurótico ele fala, não, porque tem uma voz em mim, ele já sabe separar, já tem nome, né? Não, o psicótico ele tá nesse modelo, né? Até o do esquizofrênico, né? Da esquizofrenia, né? Então é muito diverso, né? É muito diversa essa questão. E me parece que a religião, pro Freud, a religião seria uma espécie de neurose obsessiva. O problema é que, ao mesmo tempo, e daí o Freud não está colocando isso, aí eu coloco por minha conta e risco que, assim, porque é muito fácil, né, se colocar como, por exemplo, como ateu. Entende? Falar, eu não acredito. Não, legal, mas veja, a ideia de religião é algo muito forte em todas as culturas humanas. Nunca houve uma civilização ateia, certo? Então, em que medida a gente é capaz de realmente ser um ser humano, supondo que não existe uma divindade maior, que não existe uma. A gente fala que não acredita, é aquilo, como diz, eu tenho um amigo que é padre, né? Ortodoxo, muito amigo, acho que eu devo ter contado, inclusive é o pai da Yaci, né? Né? A gente sempre teve banda junto, e tal. Ele é um compositor exímio, e tal, uma figuraça, né? Desses padres super desconstruídos assim, né? E ele fala que ele adora andar de avião porque ele gosta de ver a conversão dos ateus, né? Que é na primeira turbulência, ai Deus do céu, ah, mas é só linguagem, porra, é só linguagem, parceiro, é mesmo? Será mesmo? Na hora que dá aquele bupa no avião, assim, fala, ai meu Deus, ai Jesus, lá se foi o ateísmo para casa de chapéu, né? Se há um tesouro do significante, né? Se há uma cultura que nos banha, que nos antecede, que a gente não construiu, essa cultura vem teísta para gente. Como se a gente pudesse falar, ah, mas eu não acredito. Não, tudo bem, não acredito, mas está na cultura. Será que a gente. Quantos. E assim, poxa, tá é muito anterior à escrita, né? Não é? Então, assim, será que a gente consegue ser ateu? Todo mundo pega como paradigma do ateu o Nietzsche, que está falando lá, Deus morreu. E a gente está vendo aqui que é talvez uma releitura de Paulo, né? E ele mesmo no final em Etioma está escrevendo, assinado como é que é? O anticristo, ou seja, uma afirmação de Cristo pela negação. Ou ele mesmo colocando o crucificado. Ele fazia texto que ele escrevia o crucificado. Ele se colocava no lugar de Cristo.
Que ateísmo é esse? Que show da Xuxa é esse que o cara né, fala de nega Cristo afirmando? Então, assim, existe a possibilidade? O ateísmo é possível? Mas olha, gente, Fábio, principalmente, você que puxou essa história. Viagem total, e me desconsidere, estou no delírio aqui. Não, porque eu quero, assim, por exemplo, uma pessoa por exemplo, filha de pais ateus, digamos assim, né, em que a sua cultura familiar foi toda, digamos assim, construída num agnosticismo, numa não crença, né, no caso. Então, ela não vai, digamos assim, comungar desse pensamento, por mais que a sociedade digamos assim, lhe imponha, não lhe impor, mas lhe preencha com assim, os seus vazios com essa questão da religião. Eu acho que tendo, assim, a família, ela tem esse suporte, ela dá esse suporte. Pode ser, pode ser. Eu penso que, assim, é, para que houvesse um pleno ateísmo, seria necessário que a gente pudesse, por exemplo, você vai conversar com um sujeito que é plenamente ateu, você fala, não, porque você acredita em Deus? Aí a resposta desse ateu puro seria, em o quê? Para ele tanto não existe que não tem nome. Porque se tem Uhum, nome, para ele existe. Entende essa dimensão de que, ainda que a família não esteja, a família de tradição até, sim, mas pensa na humanidade, sempre teve, e não estou falando do Deus, o único, nem no cristianismo, vamos pensar no shintoísmo japonês, que você tem, o shintoísmo japonês é como se fosse o candomblé africano no Japão, né? É um monte de Deus, é o Deus do vento, é o Deus do Monte Fuji, é o Deus da chuva, é o Deus não sei o quê, né? Deus, né? Deuses, vários, né? Não estou falando também do monoteísmo, né? Então a gente pensa muito na ideia de monoteísmo, agora a ideia de divindades, de pensamento mágico. Será um ateu, 100% ateu, seria alguém livre de qualquer pensamento mágico? Ou seja, alguém que talvez no seu processo de desenvolvimento não passou pela neurose. Porque neurose é pensamento mágico. Não, e tem outra coisa, pegando esse gancho do Camilo também, a criança, numa fase primitiva, o Freud colocou isso nesse texto, né? Uhum, Que ela tem um momento do pensamento mágico, né? uhum, Lá na infância, ela não consegue muito bem o sentido de realidade, fantasia se misturam. aham, Então, o que que acontece? Essa criança ela vê um pai que pode aparecer e ajudá-la, o próprio pai com poderes, como ele só conhece o pai, né, numa infância muito primitiva, e isso daí depois é recalcado e depois retorna, né, na forma da religião. Então, talvez até mesmo dentro de uma família ateísta, a criança possa voltar, depois de ter recalcado tudo isso, a ter ideias mágicas, né, que são inerentes, filogenéticas, vamos dizer assim. uhum, Toda criança passa por essa teoria infantil de uhum. fantasiar, né, em algum momento. É. Se a gente pensar em última instância, que talvez a gente possa entender como uma ideia muito vaga e ampla de Deus, essa ideia do mundo mágico mesmo, né? Do mundo fantástico, né? Da criança indo para Nárnia, né? Atrás do armário, né? O próprio brincar, né? Em última instância, seria Deus para a criança um objeto transicional, né? O pensamento mágico, uma espécie de objeto transicional com que ele brinca. Eu vou dar aqui um exemplo de pessoal, né? Eu, quando era criança, eu falava, eu vim de Marte, né? Sou de outro mundo, né? Havia uma questão, né? Eu me lembro que assim, eu era pequeno, eu falava assim, eu vim de Marte, eu brigava com meus pais, falava, eu não quero mais ver vocês, eu vou para Argentina, que era o lugar que eu achava mais distante no cosmos. Na época, a Argentina estava naquela guerra horrorosa das Malvinas, né? Então, a Argentina da minha infância era uma Argentina que, nossa, era para lá de Marte, entende? Né? É um pensamento mágico, né? Eu vim de Marte, eu vou para Argentina. Olha que anti-brasileirismo. E se a gente for entrar na ideia de atemporalidade do inconsciente, esse Uhum. mundo mágico não sai da gente, né? Em algum É, momento ele pode.
Se a gente pensar psicanaliticamente que a gente está falando com a criança, puxa, então. Entende essa dimensão? Agora, óbvio que eu não estou aqui fazendo propaganda religiosa, muito pelo contrário, para mim, várias vezes me perguntaram, "Ah, eu sou ateu ou agnóstico, enfim, sim, sim, mas é que a gente começa a pensar, né, na estrutura, né, no psicossoma, fala, uai, não sei se encaixa, né? E talvez o Freud ajude a gente a pensar isso. O Rafa trouxe coisa aqui, deixa eu ver, onde é que eu tô aqui, chat? Tá aqui. Achei lindo o poema. Oh, obrigado, Rafa. O que se pode criar a partir da religião, mesmo em sua negativa? Acho que o sentido da religiosidade está tão impregnado que alguns, mesmo para ler textos laicos, assumem esse lugar devocional. Até para se negar algo, precisa de partir de uma possibilidade da existência da ideia. A questão para mim é o quanto a gente utiliza essa ferramenta para oprimir. Não, claro, óbvio, isso não é sempre. Quando Freud traz a realidade partindo do sentido arcaico da criança, mostra que isso já está intrínseco mesmo pelo desejo, né? Então, essa questão de que parece que há uma estrutura no sujeito que o organiza de modo a funcionar magicamente, e daí uma ideia de uma religiosidade, uma divindade ancestral que nos banha num determinado momento. Agora é óbvio, não professar uma religião, não vou na igreja, não acredito. Não, isso tá, joia. Mas, contudo, na nossa organização psíquica, né? Parece que. E acho que o texto do Moisés no monoteísmo ele traz água para esse moinho, né? Para a gente pensar essa organização. A gente sai com a cabeça pululando, né? Agigantada, né? Isso piorou muito as nossas dúvidas, o que quer dizer que é bom, né? Agora, pessoal, deixa eu fazer uma provocação. Tem algum judeu sionista aqui no grupo? Eu também Não? não, Aham. sionista não, nossa, sionista não. Eu não Não, sei também se eu Aham. não. Não, então, no caso, assim, o que é que agora eu posso fazer? Porque eu fui convidado a sair de um grupo que tinha um judeu sionista, então, porque, no caso, a gente estava lendo também esse mesmo texto, né, Moisés e o monoteísmo, Ah, e a questão, né, assim, essa. Então, será que o sionismo ele se vale dessa pretensão divina de serem os escolhidos de Deus para eles terem essa, digamos, essa política de chegar na terra lá e dizer, olha, isso aqui é meu, saiam vocês da Palestina, que isso aqui é meu. ai, cara, sionismo é complicado, né? Mas O Rafa falou aqui, ó. Como é que é? Como é que é? Tirando os que cuidado vão que vai assistir pelo assistir no YouTube. YouTube. Não. Como? A galera que lute, ué, não é sionista? Sustente, entendeu? Eu não sou. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Na, na- no, na- no, no fundamentalismo religioso, o genocídio, né, tudo que a gente vê na Bíblia e na história, que as pessoas matando, eu acho que isso daí diminui muito a culpa, né? E uma convicção quase delirante que leva, inclusive, a chacina, genocídios aí, e em nome de Deus, né? Me parece que tem muita coisa complicada, né? Sionismo, assim. Agora, para não falar que eu não vou trazer o contraditório, tem um historiador muito competente, se não me engano, deixa eu ver aqui, Camilo, por causa do seu ruído, eu encerrei esse microfone, mas se precisar falar, por favor, abra, fica à vontade. Desligar. Foi isso. Aí, o, tem um historiador brasileiro, do Rio de Janeiro, chamado Michel German, e ele se diz sionista. Ele se diz sionista anti-Benjamin Netanyahu. Olha que interessante. E ele é um cara muito crítico, por exemplo, do conservadorismo bolsonarista. E ele sempre bateu. Ele tem um canal no YouTube, procurem lá, Michel German, acho que é German, Michel German. Eu E ele, conheço o Michel German. isso.
E ele é muito crítico do Benjamin Netanyahu, porque é aquilo, né? E eu não estou defendendo, não, tá? É que eu não me sinto muito à vontade para falar de sionismo, porque eu não conheço. Acho que tem complicações que há muito tempo são criticadas. Se não me engano, a própria Hannah Arendt faz críticas ao sionismo judeu, Sim, sim, sim. né? Do questão do Atlas. Aham. Então, assim, eu acho que complicado. Agora, o German, se não estou enganado, ele se diz sionista, por exemplo, e é um cara que se diz um sionista progressista. E é um dos caras, por exemplo, que bate de frente com o bolsonarismo no Brasil e fala, ele falava, né? Ele tem vídeos dele falando bolsonarismo é nazismo. E ele faz, parece que pós-doc lá na Universidade de Tel Aviv, uma coisa assim. E ele fala da questão da extrema-direita, do Benjamin Netanyahu. Então, eu não saberia dizer até que ponto dá para acoplar diretamente Benjamin Netanyahu ao, ao sionismo como um todo. E eu não estou defendendo, eu estou falando que eu não sei. E, por exemplo, tem o German que se diz sionista e não está acoplado a Netanyahu, entendeu? O que acontece é que, mas, por exemplo, você tem lá no Opera Mundi, o jornalista agora do Opera Mundi, esqueci o nome dele, depois eu lembro, e que ele Bruno fala Maltman, Bruno Maltman. isso, Bruno Altman, que ele, por exemplo, ele é judeu não anti-sionista, e Isso, ele tem isso. argumentos de crítica radical ao sionismo, né? Eu acho assim que são todos pontos interessantíssimos a se pensar. Até aí, não pode haver sionismo? Talvez possa. A questão é que, bom, que existe dentro do sionismo grupos bastante reacionários e complicados dentro do sionismo, mas é aquilo, né? Não tem também dentro dos evangélicos. Como é que é isso, né? É, Precisa. e é justamente por isso que eu falei da questão do fundamentalismo, né? Por exemplo, se a gente for ver, existem os fundamentalistas. é, por isso que eu acho os fundamentalistas muito perigosos, né? Por exemplo, no islamismo. No islamismo, se a pessoa explode um lugar, ela vira um mártir, né? Uhum, Então, ela, em vez de sentirem culpa, eles sentem sim. que aquilo foi uma coisa boa, né? Então, e é louco assim, que nem, por exemplo, né? Mas é que tá. E também, se a gente for ver também, agora por detrás, claro que eu acho que deve existir pessoas com comportamento antissocial, que são enganadores, né? Então, Uhum, por exemplo, que se aproveitam da fé, né, dos outros, por exemplo, muitas vezes a pessoa ela acredita mais no líder religioso do que em Deus, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes o que a pessoa é instigada a votar em alguém ou instigada a bater outra religião de forma xenofóbica e acreditando que ela está fazendo uma coisa de forma correta, né? Então é muito complicado quando você mexe com isso, porque acaba que a pessoa acredita que está fazendo em nome de Deus, né? uhum. É que você me colocou, por exemplo, o islamismo, né? O islamismo também é muita coisa, né? Você tem, por exemplo, vários setores do islamismo que não passam jamais pela dimensão da Guerra Santa, desse jihadismo, né? Sei lá, você pega, por exemplo, os sufis, né? O movimento sufi dentro do movimento, que é um movimento completamente transcendental, né? Que aliás é muito bonito, inclusive, né? Os caras que dançam, girando e tal. É, É a é, parte esotérica, mística, é, que estuda nessa parte porque a dentro gente do islamismo, sempre. né? Você até pensa, por exemplo, como que porque o muçulmano xiita. Não, que dentro do xiismo tem xiita, coraíta. Por exemplo, você pega o Osama, né? E o clã do Osama. O Osama vem do Wahhabi. E quem que é o Wahhabi? O Wahhabi é a Arábia Saudita, que é vinculada aos interesses norte-americanos, né? Sempre foi, né? Israel sempre teve um vínculo muito grande com os norte-americanos também. Então, talvez fique aquela coisa de que, não sei se também é certo a gente pensar, é óbvio que a religião se torna um dos instrumentos de controle das massas, né? Contudo, não necessariamente o controle das massas virá só pela religião, né? O Cortella, que gosta muito de uns clichêsão aí, mas tem uma ideia que eu acho interessante, né? Que ele fala que religião é coisa de gente, né? E religião idiota é coisa de gente idiota, né?
né? E talvez religião canalha com a gente canalha mesmo, que tem canalha na religião, tem, claro que tem. Tem no futebol, tem na política, né? Enfim, tem né, em várias questões, né? O Rafa trouxe aqui. Por isso eu acho o evangelho tão revolucionário, dar a outra face. Bem-aventurados os mansos, amai-vos como eu vos amei. Dentro desse contexto, é como se Jesus trouxesse ideias tão revolucionárias, falando em nome de Deus, que foi morto, silenciado pelos seus. Essa radicalidade, né? Sempre lendo, sei lá, o pastor Henrique Vieira, pelo evangélico, né? Sempre pensa nos evangélicos, sei lá, você pega caras como sei lá, o Malafaia, né? Que já carrega o hábito terrível, que é a desafinação, né? Para de falar em remix, né? Que já é algo, né? Horroroso, de um mau gosto, cafona, né? Mas não é esse o problema. O problema é que ele tem, né? Uma capacidade de manipulação de massas horrorosa, né? Deixa o seu dinheiro para a igreja, né? Passe fome, mas alimente a igreja. Não, parça, peraí. Pelo amor de Deus, né? Literalmente, pelo amor de Deus. Enfim, né, tem essa dimensão realmente A dimensão do erro, esotérica. né? É, Tem a dimensão do erro e a do delírio. então, e daí, agora, sobre o sionismo, acho que eu não me sentiria à vontade, e não é para poupar, não é para fazer média, não, eu não me sentiria à vontade para dizer os limites do sionismo, porque eu acho que precisa ser estudado. Agora, é óbvio que a gente sabe que houve, inclusive, isso daí é clichê histórico, né? Houve colaboração de judeus, inclusive na época do nazismo, né? De judeus que participaram da entrega. Mas, bom, isso não diminui o Holocausto jamais, isso não diminui o local de vítima dos judeus do nazismo de forma alguma. É óbvio que o fato de você ter dentro de uma civilização canalhas não faz com que essa civilização que foi vítima seja ela toda canalha igual esses indivíduos, né? Acho que gente perversa tem em todo lugar também, né? Então, Sim, acho que é complicado. Agora, tem complicações, né? sim. Até Complicações. porque tem muitos dentro de cada religião, tem muitas pessoas que se contrapõem a esses erros, né? Então, que percebem que não, que a espiritualidade é uma coisa de energia positiva, né? Uma coisa de viver bem com as pessoas, com a Emoção da natureza, vida, né? É, um mistério. tem uma galera que não tá muito afim, não. Que fala, meu Deus, é aquele que diz que eu posso matar. E isso é legal, né? E daí era tão fácil, né? Tinha que ter esse mandamento em tudo. Olha, Deus que fala que tem que matar não é legal. Ponto. Só. Para começo de conversa, vamos começar assim. Começou de falar de matar, não é legal. Entendeu? Olha lá, o Rafa, vou precisar sair, mas obrigado pelo estudo. O futuro é uma ilusão. Ô, massa, Rafa, vamos ver. A gente tá na pilha de gente aqui, o Totem Tabu, olha lá, ó. Mas futuro de Legal. ilusão também. Pô, o Futuro de Ilusão também é muito legal e faz uma Legal. crítica muito contundente à religião. É, pensemos. Semana que vem é feriado e depois retornamos à leitura. Vamos ver que futuro ilusão, Totem Tabu, a gente decide lá. Beleza? Pô, que Obrigadíssimo, gente. massa, hein? Fomos longe. É isso aí. Valeu, gente. Joia. Valeu, Fábio. Obrigadão, hein? Beijo. Obrigado a Um vocês. Até abraço para mais. vocês, bom final de semana e até a próxima semana. Valeu. Boa Ah, a sexta para outra todo mundo. semana. Valeu. Ah, Fábio, Oi. depois coloca lá no grupo o poema e o livro que tu falaste. Não falaste de um livro que tu falaste que foi um dos melhores livros que tu já leste na Ah, tua vida? Raduan. Isso. Tu coloca Ah, lá no grupo? põe, pode deixar. Tá. Já anotei aqui. Poema e Raduan. É nóis. Valeu. Valeu.